Agora a gente vai falar um pouco do custo computacional e a gente quer saber se o algoritmo que a gente acabou de mostrar de busca sequencial, ele é ou não eficiente. Ou seja, existe alguma forma de estimar o tempo de execução, por exemplo, desse algoritmo? A verdade é que sim, nós podemos fazer sempre um estudo analítico da quantidade de recursos, que pode ser tempo, memória, banda de rede e outros, que qualquer algoritmo utiliza. Nessa aula, nós vamos fazer uma análise simplificada do tempo de execução de alguns algoritmos. Primeiro que a gente vai ver é o tempo da busca sequencial. Para isso, a gente precisa responder quantas operações o algoritmo ele vai executar. A gente vai dividir em 3 casos para contar quantas operações ele executa. E também a gente precisa de uma estimativa do tempo que cada operação demora. E com isso, a gente vai conseguir estimar, então, o tempo de execução desse algoritmo, o que permite que a gente compare dois algoritmos para dizer se ele é mais eficiente ou não do que o outro. Então, vamos considerar aqui a versão mais simples da nossa busca, que é a versão do find, onde a gente procura numa lista se ocorre ou não um elemento X, que é a nossa chave de busca. Se o elemento ocorre em uma posição, a nossa busca para e a gente não precisa olhar o resto da lista. Com isso, a gente pode dividir em 3 casos, que eu vou chamar de melhor, pior e caso médio. No melhor dos casos, a nossa busca vai encontrar o elemento já na posição 0. Então, suponha que a gente está procurando por um elemento que já está na posição 0. Então, a gente vai ter apenas uma comparação, ok? Esse vai ser o melhor caso do nosso algoritmo de busca find. E no pior caso, o elemento de busca vai estar na última posição. Se ele está na última posição, a gente já viu que o nosso algoritmo de busca sequencial vai percorrer todas as posições até chegar na última. E um outro caso em que isso acontece é quando o elemento não pertence à lista. Da mesma forma, a gente vai ter que percorrer todas as posições até chegar na última e decidir que o elemento não acontece na nossa lista. E aí, nesse caso, a gente acessa todas as n posições da nossa lista. O último caso que a gente deve considerar é o caso médio. Qual seria o caso médio se uma chave qualquer for requisitada com a mesma probabilidade? Então, a gente pode dizer que, no caso médio, essa chave vai ser encontrada na metade da nossa lista. Então, n mais uma sobre duas comparações. Isso quer dizer que a nossa busca vai parar na metade da nossa lista. Algumas considerações importantes. Em geral, o melhor caso não importa. Por que, que o melhor caso não importa? Porque o melhor caso só envolve sorte, né? Você teve sorte do elemento de busca estar na primeira posição. E a gente não quer fazer análise do desempenho de um algoritmo baseado em sorte. Então, a gente geralmente não vai considerar o melhor caso de um algoritmo. O que a gente vai considerar, sim, é o pior caso. Então, o pior caso de um algoritmo vai ser quase sempre considerado. E em algumas vezes é interessante a gente falar do caso médio, porque nem sempre o pior caso é aquele que acontece mesmo na prática para um algoritmo, tá? Então, o que é o conceito importante para a gente aqui nesse slide é pior caso é qual que é a situação em que o algoritmo faz o máximo de operações, e o caso médio é, na prática, qual que é a quantidade de operações esperada que esse algoritmo vai fazer para a gente na prática. Tendo em mão esses valores de pior caso e caso médio, vamos supor aqui um exemplo da lista telefônica com 2 milhões de entradas, então 2 milhões de registros, onde cada registro é composto por um par, que tem o nome da pessoa e o seu telefone. Qual seria o pior caso? O pior caso da busca é a gente percorrer o primeiro elemento até o último e não encontrar ou encontrar na última posição. Esse seria para a gente o pior caso de uma busca nessa lista telefônica, então a gente percorreria 2 milhões de registros, e no caso médio, nós pararíamos aqui na metade da nossa lista. Vamos assumir que cada comparação de registro leva um tempo mais ou menos igual a 1 milissegundo. 1 milissegundo é 10 a menos 3. Com isso, a gente tem que, no pior caso,
o tempo para percorrer toda essa nossa lista com 2 milhões de registros. Não é difícil pensar em uma lista com 2 milhões de registros, você pode pensar na cidade de São Paulo, vai ter muito mais do que 2 milhões de habitantes, né? Nesse caso aqui, se a gente tiver que procurar até o último registro, o tempo de execução vai ser 33 minutos, o que é muito ruim, pensando que você quer encontrar ou não o telefone de alguma pessoa nessa lista. Mas você pode pensar, não, mas é muito azar, professor, cair no pior caso. Vamos considerar o caso médio. No caso médio, o resultado seria 16 minutos, o que ainda é muito ruim. Então, a gente pode dizer que, nem no caso médio, a solução de busca sequencial é uma boa ideia para a gente. É muito ruim. E na próxima aula, a gente vai ver outro algoritmo para fazer busca, esse sim, muito mais eficiente. Só que para falar do outro algoritmo, que é a busca binária, antes nós precisamos falar do problema